Emocionante. Mulher entrega café a idoso na rua e descobre algo surpreendente com 3 advogados. Ana, de 34 anos, acorda todos os dias com uma missão no coração. Antes de sair de casa, ajeita cuidadosamente sua mochila, que é como um cofre de bondade, cheia de cafés quentes e pães fresquinhos. Desde pequena, aprendeu com seus pais que pequenos gestos podem acender a esperança em alguém. Caminhando pelas ruas movimentadas de São Paulo, ela sempre faz questão de levar um pouco de conforto para os trabalhadores cansados e moradores de rua que encontra pelo caminho. Em meio ao barulho das buzinas e conversas apressadas, Ana se destaca como uma luz suave em meio ao caos. Numa manhã qualquer, ao se sentar em um banco onde um idoso de cabelos brancos frequentemente fica, Ana entrega um café fumegante a ele. Seu olhar gentil ilumina o rosto cansado do homem. Mas aquele dia estava prestes a se tornar algo extraordinário. Enquanto ele saboreava o café, Ana percebeu 3 advogados se aproximando, discutindo fervorosamente um caso complexo sobre desigualdade social. Intrigada, se aproximou um pouco mais, ávida para entender os detalhes daquela conversa que parecia tão séria e profunda. O que ninguém esperava era que aquele idoso, que parecia tão frágil e vulnerável, fosse, na verdade, um juiz aposentado. Um respeitado defensor da justiça, afastado do mundo pelo peso de injustiças que atravessou sua vida. Ana escutou atenta enquanto os advogados, sem perceber a verdadeira identidade do homem, começavam a desmerecer suas opiniões. Um frio percorreu sua espinha. Ela sabia que aquele momento precisava de uma intervenção. Com seu jeito amoroso, decidiu entrar na conversa. "Vocês não veem que isso que estão fazendo é desumano?" perguntou Ana, sua voz carregada de sinceridade. "Como podem deixar um homem com tanta história, tão insignificante à sombra da justiça que juraram defender?" O silêncio tomou conta do ar pesado, enquanto cada advogado foi confrontado pelas verdades que, até então, evitavam encarar. O café e os pães de Ana tornaram-se símbolos de resistência, de que cada um tem um valor intrínseco, muito além dos rótulos que a sociedade impõe. À medida que a conversa evoluía, Ana revelou que sua própria vida era uma batalha. Os olhos do juiz brilharam ao ouvir a determinação em suas palavras. Ele lembrou de suas lutas, de quando suas decisões eram guiadas por uma empatia que na correria da vida ele havia esquecido. O peso do arrependimento se misturava à esperança, enquanto os advogados, movidos pelas reflexões, começavam a perceber a distância que haviam colocado entre eles e a verdadeira essência do seu trabalho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Em um momento de intenso compartilhamento emocional, virou-se a pergunta que ecoava entre todos. O que vocês vão fazer para mudar essa história? Ana, com seu coração acelerado, sentiu que aquele era o ponto de virada. Os advogados e o juiz olharam uns para os outros, incomodados com a verdade nua e crua que haviam enfrentado. A sala se encheu de tensão enquanto o destino da história parecia pender na balança, deixando um futuro incerto e carregado de possibilidades. A tensão no ar era palpável. Ana respirou fundo, o olhar firme nos advogados. Ela sentia que aquele momento poderia ser o primeiro passo para uma mudança real. O juiz, que se apresentava como Dr. Almeida, finalmente tomou a palavra. Muitas vezes,
Estamos tão focados na luta do dia a dia que esquecemos de quem realmente estamos lutando. Sua voz, embora rouca, carregava um peso que fazia com que todos prestassem atenção. Ele olhou para Ana como se a fizesse perceber uma conexão entre eles que transcendeu gerações. Os advogados, ainda surpresos pela revelação do juiz, começaram a trocar olhares significativos. Ana sentiu a esperança renascer dentro dela quando um dos advogados, Rodrigo, finalmente falou. Você está certa. Precisamos nos lembrar do porquê escolhemos essa profissão, para fazer a diferença. As palavras dele pareciam ecoar de forma profunda, como se cada uma delas pudesse abrir caminho para um entendimento maior sobre suas responsabilidades. A empatia que Ana tanto lutava para despertar estava finalmente se fazendo ouvir. E o que faremos agora? Questionou Carolina, a única mulher do grupo. Seu tom era de inquietação, mas havia uma nova faísca de determinação em seus olhos. O grupo começou a discutir formas de reverter a injustiça que havia causado tanto sofrimento. Trocaram ideias sobre como poderiam usar suas habilidades jurídicas para ajudar os desfavorecidos, sendo as vozes que falassem por aqueles que não tinham chance de se defender. Ana, percebendo que a conversa resultava em ações concretas, decidiu compartilhar uma ideia que a incomodava há algum tempo. Por que não promovemos um evento de conscientização? Sugeriu. Podemos levar a história de pessoas como o Sr. Almeida para o público, mostrar que por trás de cada caso existem vidas. Os advogados se entreolharam e a animação começou a se espalhar. O juiz deu um pequeno sorriso, um vislumbre de gratidão por ter finalmente sido ouvido. A energia no grupo começou a fluir, como se cada um estivesse se recolocando nas trilhas de suas vocações. Eles debatiam formas de arrecadar fundos, criar uma rede de suporte legal e desenvolver campanhas para promover direitos humanos em suas comunidades. Cada palavra parecia ser uma construção de algo maior, desejoso de se manifestar. Mas enquanto a ideia brilhava, uma voz familiar surgiu no fundo da praça. Era uma mulher que Ana reconheceu imediatamente. Miriam, uma antiga amiga que havia se perdido de vista. Ana, eu vi você aqui e não posso acreditar no que vi. Ela exclamou, correndo em direção ao grupo. O olhar de Miriam estava carregado de emoção. Ana se lembrou de que Miriam trabalhava em uma ONG focada em ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Uma onda de alegria tomou conta de Ana ao vê-la ali, naquele momento. Mas logo em seguida, uma sombra de preocupação começou a encobrir seu otimismo, enquanto ela percebeu que a amiga parecia ansiosa por algo mais. Tem uma coisa que preciso te contar, algo importante que pode mudar tudo isso, continuou Miriam, sua voz tremendo levemente. O grupo, agora ainda mais atento ao que se desenrolava, sentiu a expectativa no ar. O que Miriam tinha a revelar poderia transformar aquele passo inicial em algo realmente monumental. E foi assim que, enquanto os corações pulsavam em sintonia com a possibilidade de mudança, uma nova reviravolta se preparava para entrar em cena. O que poderia ser tão urgente a ponto de interromper um momento tão especial? Ana mal podia acreditar no que estava acontecendo. O coração batia acelerado, e as palavras de Miriam pareciam ressoar em sua mente como um eco distante que não parava de reverberar. O grupo estava em um silêncio respeitoso, os olhares todos voltados para Miriam, ansiosos por sua revelação. Eu soube de um caso de um idoso fugindo de um abrigo abusivo, começou Miriam, sua voz falhando ligeiramente. Um amigo meu que trabalha na ONG me contou que ele está à procura de ajuda. Ele tinha um filho que foi injustamente preso e ele precisa de apoio jurídico para reverter essa situação. O problema é que o prazo está acabando e ele não conseguiria fazer isso sozinho. As palavras de Miriam caíram como uma bomba.
Ana sentiu um frio na barriga ao imaginar a solidão daquele homem, e sua mente começou a traçar possíveis caminhos. Os outros advogados murmuraram entre si, e a intensidade do momento parecia aumentar a cada segundo. Era mais do que um caso, era uma vida em risco. Esse idoso se chama Seu Cláudio, continuou Miriam, os olhos brilhando com lágrimas ameaçadoras. Ele tem uma história de vida incrível. Seu filho, Marcos, foi preso por engano e estão tentando usar isso para descreditá-lo. Mas seu Cláudio não parou de lutar. Mesmo com 75 anos, ele está decidido a provar a inocência do filho. E ele se sente completamente perdido. Ana olhou ao redor, captando as reações dos colegas. Era uma mistura de compaixão e urgência, uma energia que pulsava entre eles, apressando o sangue em suas veias. Precisamos conhecer o seu Cláudio, disse Rodrigo, seus olhos já brilhando com determinação. Se ele precisa de apoio, nós temos que fazer nossa parte. A ideia começou a fluir rapidamente, como um rio que se enche com a força da chuva. Carolina, agora completamente engajada, imaginou criar um grupo de advogados e voluntários para ajudar a organizar uma vigília em apoio ao idoso, que não só levantaria fundos, mas também traria visibilidade ao caso. Ana não podia acreditar como tudo parecia se conectar, como se elas tivessem encontrado um propósito ainda maior. Eu vou até ele amanhã, anunciou Ana sem hesitar. A determinação queimava dentro dela. Acho que posso ajudá-lo a entender suas opções. Se a gente conseguir levá-lo até um lugar seguro, talvez possamos mudar a narrativa. Miriam sorriu, aliviada. Eu vou com você. Não podemos deixar o seu Cláudio sozinho nessa. A ideia de estarem juntas novamente por uma causa tão significativa trouxe uma onda de esperança. Enquanto o grupo planejava, a luz do sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e avermelhados. Todo mundo estava ansioso e a adrenalina crescia. Mas, dentro daquela euforia, Ana não conseguia deixar de sentir uma pontada de apreensão. O que as esperaria ao encontrar seu Cláudio? E se a situação fosse ainda mais crítica do que imaginavam? Precisamos ser a voz dele, lembrou Carolina. Precisamos ouvir sua história primeiro. E assim o grupo se despediu, cada um levando consigo não só a promessa de ação, mas também a responsabilidade que isso trazia. Ana se afastou, o coração em um misto de emoções. O que poderia acontecer quando ela finalmente encontrasse aquele homem? E se a luta dele fosse maior do que tudo o que eles já haviam enfrentado? O futuro estava incerto, mas a chama da esperança acendia o caminho à frente. Enquanto caminhava para casa, Ana não pôde deixar de pensar. Quantas histórias, como a de seu Cláudio, estavam perdidas na invisibilidade do cotidiano. Ao virar a esquina, ela avistou um grupo de jovens, sentados em uma calçada, discutindo fervorosamente. Com a adrenalina ainda pulsando, Ana se perguntou se haveria algo ali que também pudesse conectar-se à sua missão. E ali estava mais um convite do destino. O que aqueles jovens poderiam saber que poderia mudar tudo? Ana passou pela esquina, as palavras de Miriam ainda ecoando em sua mente. O grupo de jovens na calçada chamou sua atenção. Eles discutiam com entusiasmo, gesticulando, os rostos iluminados pela luz do entardecer. A curiosidade a puxou mais para perto. Oi, tudo bem? Disse ela, aproximando-se. Os adolescentes a olharam um pouco surpresos. Um garoto de cabelos cacheados, que parecia ser o líder, respondeu. Oi, estamos falando sobre o seu Cláudio. Você conhece a história dele? Ana sentiu um frio na barriga. Como aquele grupo soubesse sobre seu Cláudio? Sim, estou indo atrás dele amanhã para tentar ajudá-lo. Vocês sabem alguma coisa a mais? Os jovens se entreolharam, e a expressão no rosto do líder mudou. Temos algumas informações que podem ser úteis. Estamos tentando arrecadar dinheiro para ajudar a pagar advogado e comida para ele. Ele está muito mal, e a situação dele só piora. Ana sentiu uma onda de alívio e preocupação ao mesmo tempo.
Como vocês souberam disso? A garota, ao lado do líder, que tinha um katana de fitas coloridas nos cabelos, falou: Nós fazemos voluntariado em abrigos e encontramos o seu Cláudio. Ele nos contou sobre a situação do filho. Não conseguimos ficar parados, então decidimos fazer algo. O coração de Ana aquecia ao ouvir aquelas palavras. A juventude e a paixão deles eram contagiantes. Isso é incrível, mas não podemos parar por aqui. Precisamos de um plano. Enquanto discutiam, Ana foi preenchida por um senso renovado de propósito. Os jovens a convidaram para se juntar a eles na calçada, onde logo uniram forças para traçar um caminho possível para ajudar seu Cláudio e seu filho Marcos. A conversa fluiu rapidamente entre ideias, estratégias e redes sociais. Os jovens sabiam como criar uma campanha online que poderia chamar a atenção de mais pessoas. Ana sentiu a adrenalina crescer novamente. E se fizéssemos um evento comunitário? Propôs o líder, animado. Uma arrecadação de alimentos e fundos. E ainda poderíamos falar sobre o caso do seu Cláudio. Seria uma ótima maneira de trazer visibilidade. Ótima ideia. Ana concordou, seu olhar brilhando de empolgação. Isso pode gerar apoio jurídico e também outras doações. Mas precisamos da aprovação do seu Cláudio. Ele era a porta de entrada, a chave para toda a mobilização que estava prestes a acontecer. Ana sabia que, ao encontrar o idoso, eles teriam que convencê-lo a abrir sua vida a estranhos. E nesse momento, uma ideia aguçou sua mente. Precisamos encontrar respostas. Como ele se sente sobre toda essa situação? Temos que ser sinceros com ele ou qualquer ajuda será em vão. Os jovens assentiram. E aquela simples calçada se transformou em um quartel-general temporário. Cada um deles se sentia parte de algo maior, como uma família que se formava em torno de um propósito comum. Ana nunca havia sentido aquele tipo de união. A coragem e a determinação daquelas almas jovens a lembraram que, mesmo em meio à dor, havia esperança. Enquanto o sol finalmente se punha, uma sensação de urgência tomou conta de Ana. Qualquer momento poderia ser crucial na vida de seu Cláudio. O destino deles estava entrelaçado e ela estava prestes a entrar de cabeça em uma batalha que poderia mudar tudo. Precisamos ir até ele amanhã e ouvir toda a história. Ele merece ser ouvido, disse Ana com a voz firme. Um dos jovens subiu na calçada, seu olhar determinado enquanto dizia: E vamos levar mais gente com a gente. Quanto mais apoio, melhor. E assim, enquanto o céu escurecia e as luzes da cidade começavam a brilhar, Ana sentiu que a sua jornada estava apenas começando. Mas o que mais ela descobriria sobre seu Cláudio e seu filho? A batalha estava apenas começando e o coração da cidade pulsava forte. Ana acordou com o sol já alto, a luz quente filtrando pelas cortinas. O dia prometia ser agitado e ela podia sentir a expectativa pulsando dentro de si. Desde a noite anterior, a fala dos jovens ecoava em sua mente. Ele merece ser ouvido. Mais do que nunca, Ana sabia que precisava empurrar seus próprios limites para ajudar seu Cláudio. Após se arrumar, ela tomou um café rápido e saiu em direção ao lugar onde seu Cláudio costumava ficar. O coração batia acelerado a cada passo. A cidade pulsava ao seu redor, mas tudo que ela conseguia focar era na esperança de fazer a diferença na vida do idoso e de seu filho, Marcos. Ao chegar, Ana avistou o banco onde seu Cláudio costumava estar. Ele não estava. Olhou ao redor, os olhos procurando desesperadamente pelo idoso. O que ela não esperava era encontrar um grupo de pessoas ao redor de uma barraca de comida, onde jovens organizavam um evento de arrecadação. "Oi, você viu seu Cláudio?" perguntou a uma das moças que distribuía alimentos. "Ah, ele estava aqui de manhã, mas saiu dizendo que precisava resolver algo com o filho. A gente está arrecadando doações para ele, sabia?" A moça sorriu, mas Ana sentiu um peso no estômago. Precisava encontrá-lo antes que fosse tarde demais. Então,
Uma ideia tomou forma. Ela foi até os jovens do grupo que haviam conhecido no dia anterior. O líder, com seu entusiasmo contagiante, logo se animou ao vê-la. Estamos prontos, Ana. Temos um flyer online e um plano de ação para a arrecadação. Sua alegria era palpável, mas a aflição de Ana a impediu de se sentir tão empolgada. Sim, mas precisamos encontrar seu Cláudio primeiro. É urgente ouvir a história dele e discutir como podemos ajudar de verdade. Um dos jovens sugeriu: por que não fazemos uma busca? Podemos dividir a cidade em áreas e cada um procura um pouco. Assim a gente encontra mais rápido. Ana assentiu, grata pela iniciativa. O grupo se espalhou e ela decidiu investigar um parque próximo que era um antigo ponto de descanso do idoso. Enquanto caminhava, não pôde deixar de pensar em como a história de seu Cláudio era uma parte do tecido da comunidade. Um homem forte, mas ferido pelo peso de suas lutas. Ao chegar ao parque, avistou um homem de cabelo grisalho sentado em um banco, a cabeça baixa. Seu coração acelerou. Era ele. Ao se aproximar, Ana sentiu a mistura de esperança e nervosismo. Seu Cláudio? Ela falou suavemente, sentando ao seu lado. Ele levantou a cabeça com um olhar surpreso. Eu sou Ana. Estou aqui para ajudar você e o Marcos. Ele olhou para ela, a desconfiança evidente em seus olhos tristes. Ajudar? Eu não preciso de ajuda. O que posso fazer por mim mesmo? A amargura em sua voz ecoou como um grito de dor. Ana respirou fundo. Sei que as coisas parecem difíceis, mas não precisa passar por isso sozinho. O grupo de jovens e eu estamos dispostos a ajudar. Queremos ouvir sua história. A expressão dele suavizou um pouco, e uma sombra de esperança surgiu. Eles têm sido bons comigo, mas eu não quero ser um peso para ninguém. Ana, tocada, respondeu. Você não é um peso. Todos nós temos nossas lutas, e juntos somos mais fortes. O seu Cláudio que eu vi precisa de um espaço seguro para se abrir. É isso que queremos te oferecer. Ele hesitou, mas seus olhos brilharam com a possibilidade. Está tudo tão difícil. Meu filho está lutando e eu sinto como se estivesse perdendo a batalha. Às vezes quero apenas desaparecer. As palavras dele calaram fundo no coração de Ana. Ela sabia que a luta de seu Cláudio era maior do que ela imaginava e que a transformação não seria fácil. Entre aquele silêncio pesado, eles foram interrompidos por 3 figuras que surgiram ao longe, com expressões de determinação no rosto. Ana, você não vai acreditar, mas nós trazemos notícias dos advogados. A voz animada de um dos jovens a fez estremecer de expectativa. O que aqueles advogados teriam a dizer sobre a situação do idoso e do seu filho? Ana olhou para seu Cláudio, esperando que ele também sentisse a esperança renascer. O que estava prestes a se revelar poderia mudar tudo para eles. O que aquelas notícias trariam? Ana mal conseguiu conter a emoção ao ver os jovens se aproximando, os rostos iluminados por uma mistura de ansiedade e esperança. Eles se reuniram ao redor do banco, e mesmo a presença de seu Cláudio ao lado dela parecia dar-lhes coragem. A atmosfera estava carregada de expectativa. Recebemos mais informações sobre como ajudar o seu Cláudio e o Marcos. O jovem que falava, um rapaz de cabelo encaracolado chamado Lucas, olhou para o idoso com um misto de empatia e determinação. Os advogados disseram que o caso deles é mais complexo do que pensávamos, mas não é impossível. Eles querem fazer uma reunião amanhã. O que isso significa? Seu Cláudio interveio, a voz tremendo. Ele estava visivelmente nervoso, mas algo em seu olhar indicava que ele ainda tinha esperança. Isso significa que eles podem entrar com pedidos legais para garantir que você e o Marcos tenham apoio e um lugar estável para viver. Explicou uma jovem chamada Juliana, sua empatia vibrando em cada palavra.
Eles sabem que a situação é difícil e estão dispostos a fazer tudo o que puderem. Precisamos que você esteja pronto para contar sua história. Ana olhou para seu Cláudio, percebendo como ele hesitava. Contar minha história, ele murmurou, quase para si mesmo. Ninguém quer ouvir isso. Seu Cláudio, Ana interrompeu gentilmente. Cada parte de sua vivência é importante. Sua história pode fazer a diferença na luta por um futuro melhor. Além disso, você não está sozinho nisso. Estamos aqui todos nós para apoiar você. As palavras dela foram um bálsamo para o coração machucado de seu Cláudio. Ela viu uma faísca de esperança acender em seus olhos. Contudo, a sombra do passado ainda parecia pesar sobre seus ombros. É só que eu já tentei muitas vezes e sempre acabo na mesma, sabe? A vulnerabilidade dele era palpável, e Ana soube que aquele momento era decisivo. Ele precisava sentir que sua dor era válida. Eu não sei se consigo lutar de novo. Lucas, percebendo a necessidade de encorajar seu Cláudio, disse: às vezes tudo que precisamos é de um empurrãozinho, um apoio. Você já está mostrando coragem ao estar aqui. Imagine o que pode acontecer se falarmos juntos pela mudança. Ana se perguntou se tudo aquilo seria suficiente para convencer o idoso. As histórias de lutas, superações, sofrimento e amor ainda pairavam no ar. Um momento decisivo estava prestes a ocorrer, e ela sentiu que todos ali, sem exceção, estavam prontos para se comprometer. Estamos todos juntos nessa, afirmou Juliana, e as palavras dela ecoaram na mente de Ana. Com um gesto de encorajamento, ela voltou-se para seu Cláudio. Vá em frente, fale e faça sua voz ecoar. As sombras em seu Cláudio começavam a se dissipar. Ele parecia hesitar, mas lentamente começou a formar palavras. É que eu acredito que a vida já fez o suficiente por mim e eu... Mas o que ele iria dizer foi interrompido por um grito à distância. O som tão intenso que todos se viraram apenas para ver a confusão que se formava em torno de outra barraca, onde as pessoas estavam gritando e agindo de forma alarmante. Aquilo não parece bom. Ana sentiu seu coração acelerar. O que poderia ser? Uma nova preocupação nasceu dentro dela. Vamos ver o que aconteceu! A adrenalina tomou conta de todos enquanto correram em direção ao tumulto. O que eles iriam encontrar poderia mudar o rumo daquele dia. Ana não sabia o que viria pela frente, mas sabia que nenhuma luta vinha sem seus desafios. E se aqueles desafios pudessem tornar tudo ainda mais complicado? Ana e os jovens correram em direção à confusão, cada passo ecoando a urgência que preenchia o ar. O grito que havia ecoado agora era um lamento, e a multidão se aglomerava em torno de um homem idoso que havia caído no chão. Seus cabelos brancos estavam desgrenhados, e seu rosto exibia uma mistura de dor e confusão. "Socorro!" alguém gritou, e a voz tremia de desespero. Lucas, na frente, se agachou ao lado do homem, enquanto Ana e Juliana rapidamente se juntaram a ele. O idoso estava visivelmente atordoado, e o olhar de Lucas se encontrou com o de Ana, ambos sentindo a urgência de agir. "Alguém chamou uma ambulância?" Ana perguntou, tentando manter a voz firme, mesmo quando o medo começava a se infiltrar em seu peito. "Já estão a caminho", respondeu uma mulher da multidão com as mãos trêmulas. "Ele caiu quando estava tentando se levantar. A gente não sabe se foi um desmaio ou algo mais grave." Juliana, com toda a sua ternura, pegou a mão do homem. "Oi, senhor, estou aqui com você. Pode me ouvir?" O olhar dele se fixou em Juliana, e uma expressão de reconhecimento surgiu em seu rosto. O homem balançou a cabeça lentamente, como se tentasse se lembrar onde estava. "Acho que perdi o controle", ele disse com dificuldade, uma fraqueza evidente na sua voz. Ana não conseguia tirar os olhos do idoso. Naquele momento, ela percebeu a fragilidade que todos, sem exceção, enfrentavam. A vida, com suas reviravoltas, tinha o poder de desmoronar
tudo em um instante. Olhando ao redor, viu que todos estavam mobilizados, dispostos a ajudar. Vamos mantê-lo acordado até a ajuda chegar, sugeriu Lucas, passando a mão pelo rosto do homem. Senhor, como o senhor se chama? Me chamo seu Jorge. Ele respirou fundo, a expressão de dor lutando para se misturar com um leve sorriso. Mas não tem por que se preocupar. A vida me ensinou a cair e levantar. As palavras dele cortaram o ar como uma faca, repletas de sabedoria, nascidas da dor. Ali estava outro exemplo de alguém que lutava contra as mazelas da vida, e mesmo assim, oferecia um brilho de humanidade. Estamos aqui com você, seu Jorge, repetiu Ana, com lágrimas nos olhos, não sabendo se eram de alívio ou de aflição. Ninguém merece passar por isso sozinho. Então, como um eco de sua fragilidade, os sons de sirenes começaram a soar ao fundo, levando todos a um suspiro coletivo de esperança. Ana se lembrava do que havia prometido a seu Cláudio, de estar ao lado dele. Agora, ali estavam eles, como um só grupo, unindo forças para apoiar outro ser humano vulnerável. Quando os paramédicos chegaram, a tensão na atmosfera começou a se dissolver. O rapaz que havia dado a notícia sobre o caso de seu Cláudio soltou um suspiro de alívio ao ver o apoio chegar. Mas Ana ainda sentia que havia mais no horizonte. Enquanto o homem era retirado com cuidado e os socorristas conversavam com os voluntários, Ana sentiu uma mão em seu ombro. Era Juliana, sua expressão preocupada. Ana e o seu Cláudio. Precisamos falar com ele sobre a reunião amanhã. Será que ele vai ficar bem? O aparelho da vida nunca parava de girar, e cada diálogo nos revelava novos desafios. Ana olhou por sobre seu ombro, buscando seu Cláudio, e notou que ele ainda estava ali, observando silenciosamente a situação. As emoções começaram a se agitar dentro dela novamente. Eu preciso ir falar com ele agora, exclamou, e antes que pudesse pensar duas vezes, se virou com uma nova determinação. Mas ao se aproximar de seu Cláudio, mais uma cena chamou sua atenção. Ela o viu parado, a expressão fechada, olhando para um grupo de pessoas que ninguém mais parecia notar. O que ele está vendo? Pensou Ana. E nesse momento, a pergunta que estava pairando no ar se fez mais presente. O que poderia ser tão profundo e impactante a ponto de desviar seu olhar da luta e do apoio que estavam ao seu redor? Ana caminhou com passos rápidos em direção a seu Cláudio, mas à medida que se aproximava, a expressão no rosto dele começava a se agravar. Ele não olhava para ela, mas sim para um grupo de jovens que estava de pé, em um canto, a algumas dezenas de metros dali. O olhar fixo e distante revelava uma dor que Ana não conseguia entender. Seu Cláudio? Ela chamou, mas ele apenas se mexeu sem responder. A inquietação dentro dela aumentava a cada instante. O que estava acontecendo? O que aqueles jovens estavam fazendo que o afetava tanto? Ela parou ao lado dele, respirando fundo. Precisava da coragem que tinha encontrado momentos antes, quando estavam ao lado de seu Jorge. Cláudio, está tudo bem? Perguntou, quase sussurrando, tentando trazer a consciência dele de volta. Ele finalmente se virou, os olhos marejados. Aquelas meninas, Ana, eu conheço elas. A voz dele tremia. Elas eram alunas minhas. Alunos que eu não conseguia ajudar. Ana franziu a testa, tentando decifrar o que aquela frase significava. Como assim? O que aconteceu? São as meninas do projeto de inclusão. Seu Cláudio então olhou para as jovens novamente, uma lágrima escapando de seus olhos. Elas tinham tanta dificuldade, mas eu acreditava nelas. Fiz tudo o que pude, mas providências não foram tomadas. E agora eu não consigo evitar pensar que talvez eu pudesse ter feito mais. O peso da culpa tomava conta dele. E Ana sentiu uma corrente de empatia ao ouvir suas palavras.
Quantas vezes as pessoas se sentiam impotentes diante das incertezas da vida? Ela apenas ficou quieta, permitindo que ele processasse suas emoções. Você fez o que estava ao seu alcance, Cláudio. Às vezes, não conseguimos mudar tudo. Sua voz era suave, mas firme. O importante é que você se importou. Mas ele balançou a cabeça, cada movimento carregando uma responsabilidade. Você não entende. Eu sabia das lutas que elas enfrentavam fora da escola. Eu deveria ter lutado mais, chamado a atenção. Em vez disso, deixei a burocracia vencer. Ana sentiu o frio na barriga aumentar. A história dele estava se desdobrando, revelando inseguranças, medos e a constantes exigências de um sistema que muitas vezes falha em proteger os mais vulneráveis. Isso não é sua culpa, Cláudio. Você fez o melhor que pôde. A mudança começa com um coração que se importa, mas devemos olhar para a frente. Um dos jovens do grupo, uma menina de cabelos trançados, acenou na direção de seu Cláudio. Ele pareceu enrijecer, como se ficasse preso entre o desejo de se aproximar e o receio de enfrentar o que ainda estava por vir. O coração de Ana disparou, sentindo que algo profundo estava prestes a acontecer. Você devia ir até ela, sugeriu Ana, com um sentimento de urgência crescendo dentro dela. Pode ser sua chance de redimir esse peso. Mas ele apenas olhou para o chão. E se não for suficiente? Cláudio, de qualquer maneira, você precisa tentar. O que você está sentindo pode ajudar as pessoas a se sentirem menos sozinhas, menos abandonadas. Os olhos de seu Cláudio brilharam, um misto de dúvidas e esperança. Ana percebeu que havia uma conexão direta entre o passado e o presente. Estava claro que aquele momento poderia criar um novo caminho para ambos. Ele se virou para ela e, em um gesto hesitante, mas decidido, começou a se mover em direção ao grupo de jovens. Ana sentiu um imenso alívio, mas também uma profunda expectativa. O que ele diria? Como elas reagiriam? Então, enquanto ele se aproximava, a multidão ao redor começou a se dispersar, como se então o universo tivesse decidido que era o momento de dar espaço para algo significativo acontecer. O que aconteceria se as palavras dele se entrelaçassem com a dor e a esperança das jovens? Seria possível que um simples diálogo se transformasse em um recomeço? Ana segurou a respiração, acompanhando cada passo de seu Cláudio, pronta para testemunhar um encontro que poderia mudar tudo. Seu Cláudio hesitou por um instante, parado na borda da multidão, que agora se afastava lentamente, formando um espaço sutil ao seu redor. A atenção das meninas fixou-se nele, e Ana pôde ver a mistura de curiosidade e medo nos rostos delas. Ninguém parecia compreender a tempestade de emoções que transbordava dentro de seu Cláudio. Oi, eu sou o Cláudio, ele começou. Sua voz usava um tom gentil, mas trêmula. Eu fui professor de vocês. Essas palavras, simples e carregadas de significado, ecoaram entre as jovens. A menina de cabelos trançados que havia acenado para ele aproximou-se um pouco mais. Seu olhar era penetrante, absorvendo cada fragmento das memórias que tinha de seu Cláudio. Você se lembrou de nós? A voz dela soou suave, quase como um sopro. Sim, eu lembro. Eu pensei em vocês todos os dias. E sinto muito, ele continuou, a sinceridade escorrendo de cada palavra. Sinto muito por não ter conseguido fazer o suficiente. Ana observava. Seu coração doía de empatia. As lágrimas que brotavam nos olhos de seu Cláudio não eram apenas de arrependimento. Eram também de reconhecimento, de uma dor que ele carregava há tanto tempo e que finalmente estava encontrando seu caminho para a superfície. Por quê? A menina perguntou. A fragilidade da palavra revelava muito mais do que uma simples questão. Era um convite, uma abertura para o diálogo que poderia se transformar em cura. O que aconteceu?
A garganta dele se apertou. Ele se lembrava de cada conversa, cada lutinha travada, cada sorriso que viu desvanecer-se diante da indiferença. Eu queria ter lutado mais por vocês. Não deveria ter desistido quando as coisas ficaram difíceis. Uma das outras meninas, de olhar feroz e decidido, interveio. Não é só isso. O que podemos fazer agora? Está tudo bem falar do passado, mas e nosso futuro? Você ainda se importa com a gente? A assertividade na voz dela era contagiante, e Ana sentiu um calor crescente naquela roda de diálogo. Claro que me importo. Eu vim aqui, não apenas para pedir desculpas, mas para ouvir vocês. Queria saber como estão, como posso ajudar. Cláudio estava agachado agora, em um gesto simbólico que parecia diminuir a distância entre eles. A tensão no ar se transformou em uma energia pulsante. Ana se aproximou. Sentia que era o momento para dar a elas um espaço para que se expressassem e talvez até mesmo recuperar um pouco daquela potência que havia se perdido com o tempo. Talvez o caminho de vocês comece agora mesmo. O que vocês precisam, o que sonham para o futuro. As meninas começaram a falar. Uma conversa repleta de esperança, ansiedades e sonhos. As vozes se misturavam num ensaio coletivo, onde experiências e perspectivas se entrelaçavam de maneira crua e autêntica. Entre as frases, Ana capturou vislumbres do que elas realmente queriam. Apoio, respeito e, acima de tudo, alguém que acreditasse nelas novamente. Cláudio ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. Seu rosto, que antes refletia culpa, agora começava a iluminar-se com um novo propósito. Ana percebeu que aquele encontro estava dando a ele uma oportunidade de se tornar não apenas um mentor, mas uma ponte para a mudança. Enquanto a conversa se desenrolava, Ana mal podia conter sua própria emoção. O que começou como um momento de dor estava se transformando numa janela de possibilidades. No entanto, ao fundo, ela sentiu que havia algo mais. Uma presença estranha se aproximando. Um grupo de homens em ternos escuros surgiu nas sombras da rua. Seus rostos impassíveis como rochas. O colarinho de um deles constrangiu Ana. O que eles queriam? O que seu Cláudio e as meninas poderiam fazer diante deles? O clima passou de esperança a tensão instantaneamente. O que aqueles estranhos iriam propor? A conversa melancólica e esperançosa de um novo começo estava prestes a ser interrompida por forças que talvez não pudessem ser controladas. Seu Cláudio e as meninas estavam tão imersos na conversa que as sombras se aproximando quase passaram despercebidas. Mas Ana sentiu seu coração acelerar ao notar a presença dos homens em ternos escuros. A atmosfera, antes carregada de esperança, agora parecia densa e ameaçadora. O que eles queriam? Todo o esforço daquelas horas poderia estar prestes a desmoronar. Você precisa de alguma coisa? A voz do homem à frente, grave e autoritária, cortou o ar como um fio de navalha. Seu olhar fixo e gelado encontrava o de seu Cláudio, que imediatamente congelou, como se a vida tivesse deixado seu corpo por um instante. Ana se colocou à frente, o instinto protetor aflorando. Quem são vocês? O que querem? Sua voz era firme, mas a incerteza vazava entre os ladrilhos de sua determinação. As jovens ficaram em alerta, prontas para reagir, mas o olhar do homem parecia desferir um golpe visceral no ânimo delas. Estamos aqui para conversar com o Sr. Cláudio, respondeu o homem, como se poucas palavras fossem suficientes para aliviar a tensão. Sobre o seu filho. A respiração de seu Cláudio se prendeu na garganta. O passado que ele tentava enterrar estava de volta, diante de seus olhos, personificado naquela figura austera. O que você sabe sobre meu filho? A pergunta saiu como um sussurro, vacilante, mas carregada de demanda por respostas. As meninas, ansiosas, olharam para Ana, que respirou fundo para se manter ainda mais firme.
Não era apenas a vida de seu Cláudio que estava em jogo. O futuro delas também estava em risco. Quem vocês são? O que esta conversa tem a ver com o Marcos? A insensibilidade do homem contradizia a luta e a humanidade pasmadas que todos ali tentavam construir. Seu filho está em uma situação complicada, o homem respondeu, quase desdenhando. Nós temos informações importantes. Não se trata apenas de uma confusão. Ana arriscou um passo à frente. Se o Marcos está preso injustamente, isso não é uma confusão. Ele precisa de um advogado, de ajuda, e se vocês têm algo a dizer, que seja útil para a defesa dele. Um silêncio pesado caiu entre eles. Cláudio, observando aquela situação, sentiu a carga emocional transbordar. Ele poderia desmoronar ali ou se levantar. As meninas, com olhares fixos e ansiosos, transmitiam coragem e comunhão. Sua decisão se erguia como um monumento sobre a fragilidade da vida. O homem interno inclinou-se ligeiramente para frente e os olhos de Cláudio encontraram os seus. Não é tão simples, você sabe. A frase soava como uma ameaça, mas também como um aviso. Qualquer que seja o seu jogo, eu não vou deixar meu filho lutar sozinho, seu Cláudio declarou firme, sua voz agora ressoando com uma força que ele não sabia que tinha. Ele se virou para as meninas, que se aproximaram ainda mais, mostrando apoio verdadeiro. Eu não sou mais apenas um homem derrotado, eu sou um pai. A energia ao redor mudou. As jovens se firmaram ao lado dele, formando uma parede de solidariedade e coragem. Ana percebeu que a verdadeira força que construíam não vinha somente da determinação de seu Cláudio, mas também da coletividade que estavam formando. Então, se você tem algo a nos contar, faça isso e seja honesto. Ana interpôs, sua voz calma, mas firme, desafiando o homem a explicar suas intenções. Ou então, sabemos que você não tem nada que valha a pena dizer. Diante do desafio, o homem hesitou. Uma fração de segundo se arrastou, e Ana sentiu que ali uma reviravolta estava se formando. As incertezas se dissipavam, deixando apenas a força de um sentido de coletividade na qual ninguém mais poderia reverter. Então vamos falar, ele finalmente se decidiu, cruzando os braços como se tentasse reafirmar seu poder. Mas saiba que não será fácil. O sistema vai fazer valer suas regras e muitas vezes a verdade pode não importar. Enquanto o homem falava, seu Cláudio notou que as garotas estavam ouvindo com atenção. Ele sabia que isso era mais do que apenas um embate. Era a oportunidade de mostrar para elas que juntos eram mais poderosos do que qualquer coisa. Vamos querer saber tudo o que você tem a dizer. E se o Marcos está sendo tratado injustamente, nós vamos lutar por ele. Nós vamos levá-lo conosco, Cláudio declarou. E a intensidade de suas palavras ecoou como um chamado à ação. Ana sabia que precisavam se preparar. Essa não seria uma luta fácil, e mais do que nunca, a necessidade de unir forças se fazia crucial. A luta de seu Cláudio havia se tornado a luta delas, e a partir daquele momento, seus destinos estavam entrelaçados. Enquanto eles se preparavam para ouvir o que o homem tinha a dizer, o brilho nos olhos das jovens refletia uma nova determinação. Elas estavam dispostas a lutar, não apenas por uma pessoa, mas por todos aqueles que se sentiam sozinhos e abandonados. Se você tem algo a dizer, então diga. Estamos prontos para ouvir e agir, Ana afirmou. E naquele momento ela soube que, independentemente do que aconteceria em seguida, a esperança estava de volta. Acontecesse o que fosse, seu Cláudio e aquelas jovens acabavam de reescrever a própria narrativa. Era só o começo de uma jornada, e naquele momento nenhum deles estava sozinho. O caminho à frente poderia estar repleto de dificuldades, mas juntos a luz daquela luta iluminaria até mesmo os dias mais sombrios. Agora, enquanto a batalha contra as adversidades se desenrolava, não havia dúvidas. A mudança
Era possível. Era hora de lutarem, juntos, pela justiça que mereciam. E você, que testemunhou tudo isso, o que vai fazer para garantir que essa luta não sirva apenas para eles, mas também para todos nós? Esse é o momento de se envolver e levar a mensagem adiante. Inscreva-se imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão. E lembre-se de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa mensagem poderosa. Não espere nem mais um segundo para fazer a diferença. Você precisa se inscrever e apoiar essa causa.